Olá, olá para você aqui do Instagram e olá para você também aqui para as pessoas do Facebook. Gratidão, gratidão a cada um dos participantes, já quem está chegando, já estou vendo a Terezinha aqui e aqui no Facebook, na minha fanpage, também logo vamos estar com a minha colega Daniele, logo vai estar chegando aqui. Nós vamos estar falando hoje sobre, deixa eu ver aqui, tenho que mandar um convite para ela. E eu vou mandando também os aviãozinhos aqui. E a Dani, deixa eu ver aqui, Dani é Dani com Y. Enfim, hoje é um assunto, nós vamos continuar o nosso bate-papo que nós começamos começamos não, nós já assim estamos fazendo lives volta e meia, uma vez por semana, acabou não dando certo ontem por trabalho e acabamos então transferindo para hoje. Sejam todos bem-vindos e olha só, a Daniele chegando aqui. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Eu estou, e você? Você me ouve bem, né? Ou não? Tranquilo? Estou tranquila. E você, tá me ouvindo? Sim, agora sim. Parecia que estava cortando, né? Não, mas beleza, então. Cá estamos. Assim, cada uma na sua... Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para afastar. Isso. Estava um pouco próxima. É que eu estou fazendo transmissão ao vivo, tanto no Instagram quanto... Uau! A gente mudando a tecnologia, né? Vamos usar a nosso favor. Acho que é só para as mocinhas, né? Nós também podemos, né? Então, ontem à noite eu dei uma entrevista também ao vivo e o entrevistador me pediu para ensinar ele como que usava e como que mudava o fundo, que tem programas, o Zoom dá para mudar o fundo, né? E eu ao vivo ensinei ele. Eu não esperava por essa, mas enfim, aqui também a gente está usando a tecnologia a nosso favor. Como Mas, tá a como... qualidade aí? Tá boa? Tô Como? escura. Meu vídeo aí tá claro ou tá escuro? Tá bom, tá bonito, tá tranquilo. Bom, gratidão. Tem algumas pessoas já que já estão aqui. Deixa eu ver aqui a Terezinha, Calatai, Daiane, deve ser a Daiane Calatai, a Regina, a Letícia. Enfim, gratidão para quem já está aqui. Em plena quarta-feira à tarde, né? E onde eu vou com minha querida ilustre colega conversar um pouquinho mais sobre as questões femininas, né, os conflitos femininos e como principalmente a visão sistêmica, né, como ela muda a nossa forma de olhar para a vida, inclusive para qualquer conflito e até principalmente as doenças, tudo, na verdade, como muda como, na verdade, assim, como quando nós mudamos a nossa forma de olhar, é que mudam também os resultados, né? Porque isso é muito assim, muito impactante para quem está chegando agora, para quem nunca viu, ou pelo menos ouviu poucas vezes falar sobre visão sistêmica, visão da nova medicina germânica, e isso impressiona muito, né? Eu agora há pouco ainda estava explicando bastante a visão sistêmica para uma mulher que está chegando, né? Que está chegando e falaram para ela as constelações e ela está assim, muito impressionada com isso, né?
Mas vamos lá. Você já trabalhou, com certeza, deve ter trabalhado com mulheres que passaram por miomas, assim, qual é a tua experiência nessa área? Eu fiz até, inclusive, um tratamento com uma mulher que vivenciava e sofria muito com endometriose, e fiz tratamento com outras que teve síndrome do ovário policístico, Ah, tá. baseado nas constelações sistêmicas. A leitura que eu faço é a leitura da psicossomática, né? Você traz a medicina, nova medicina germânica, e eu avalio pela psicossomática, né? A Uhum. base da minha primeira formação, que é a formação em terapia fitoenergética, é pela linguagem da psicossomática, a nossa formação em constelação também, né? É baseado nisso. Então, a causa das doenças, né? A gente não pode esquecer que a doença, ela não é do doente. Avaliando pela visão sistêmica, a doença é do sistema familiar. E um descendente daquele sistema somatiza aquela doença com única função de fazer aquele sistema familiar despertar, acordar, né? Buscar alternativas para se tornar mais saudável. E aí, quando aquela pessoa que está somatizando aquela doença, que carrega aquela doença como descendente do sistema, busca ajuda, busca orientação e se compreender com aquela doença, ela, além dela conseguir se libertar, né, desse mecanismo doentio, que é o sistema familiar, ela também liberta os próximos descendentes de repetir essas histórias. Uhum. Então, baseado nos estudos que eu fiz e que eu faço até hoje, de estudos do ciclo menstrual, porque eu uso a ferramenta ciclo menstrual, mas não quer dizer que eu vou, dentro dessa ferramenta, eu vou olhar só para o sangue menstrual. Não é isso. Eu uso o ciclo menstrual como uma ferramenta, porque durante 28 a 29 dias, as mulheres oscilam, né? Cada semana, ela é uma mulher, aquela mulher menstruante, que tem um ciclo menstrual. Então, eu uso essa ferramenta durante aquela semana que ela está sentindo os pensamentos, sentimentos e emoções, para trazer à tona, diante daquela fase que tem um arquétipo, né, dentro do nosso ciclo, os traumas que ela viveu naquela fase. Então, eu trabalho a criança, eu trabalho a adolescente, eu trabalho a mulher e eu trabalho a mãe, baseado na visão sistêmica, usando a ferramenta do ciclo menstrual. Então, o tratamento que eu fiz com essas mulheres que tinha síndrome do ovário policístico e tinha endometriose, uma delas, inclusive, a endometriose dela já estava subindo para dentro, para fora, estava por fora do útero e subindo para os órgãos. Na região abdominal dela já estava, o endométrio já estava se alastrando. Ela, inclusive, já tinha sido desenganada pelos médicos em um período. Não. Ela sentia muitas dores, muito jovem, ela tinha na época uns 22 anos, já tinha ficado internada, já foi marcada cirurgia, mas a gravidade do caso dela, que do endométrio subir para os órgãos, isso fazia com que os médicos não arriscassem a cirurgia. Então ela vivia fazendo tratamentos com remédios e anticoncepcional. Na mulher que estava com síndrome do ovário policístico, ela já tinha mais ou menos um ano que ela não menstruava. Porque as mulheres que têm essa síndrome, elas fazem, o único medicamento que os médicos utilizam para controlar é o anticoncepcional. Então ela não menstruava, ficou um bom tempo sem menstruar porque tomava anticoncepcional. Quando ela buscou orientação para saber como que um outro tipo de tratamento para ela não precisar usar o anticoncepcional, ela parou de tomar anticoncepcional, mas tinha muitas cólicas e não menstruava. Ela estava naquele caso de amenorreia, que eles chamam, sem a menstruação. Então, quando a gente abriu, porque eu começo esse tratamento, a primeira técnica que eu uso é a constelação. Para descobrir a origem daquela doença, de onde que ela vem, né? Quem que aquela mulher está identificada, o que que ela está trazendo do sistema familiar dela.
E em todas, o que foi identificado, a gente sabe, né, pela consciência sistêmica, que toda doença representa uma exclusão. O útero, colo do útero, vagina, representa a energia o quê? Feminina. A energia feminina. O útero é a energia yin, que é a energia feminina. Sim. E quando ele está somatizando doenças como nódulo, como essas síndromes que existem várias agora, né? E inclusive a síndrome de ovário policístico, há uma exclusão dentro daquele sistema do masculino. E aí a mulher, o sistema que faz a exclusão do masculino, as mulheres tomam força daquilo que elas excluem, então elas ficam masculinizadas. Isso tudo bom, como você falou, obviamente que eu também, assim, são muitos estudos, muitas formações, a psicossomática, a epigenética, neurociências, nova medicina germânica, são todas linhagens de estudos, mas quando você vai ver, elas têm muitas semelhanças. O que significa psicossomática? Fica não, estava lendo, tem cliente conversando comigo, eu tô com... Enfim, psicossomatização, a somatização de sentimentos, que é, quando você fala em física quântica, é a quantidade de vezes que eu alimento tal sentimento. Então, isso é psicossomática. Enfim, se eu trago memórias transgeracionais de mágoa, de machucados com relação ao masculino, obviamente que o meu corpo, para me defender, porque como prova tanto a visão sistêmica quanto a nova medicina, o nosso corpo faz qualquer negócio o tempo todo para nos defender. Se eu carrego memórias de que o masculino é algo ruim, obviamente que o meu corpo vai assim, vai reprimir, vai excluir o masculino. Só que enquanto você estava falando assim, a endometriose, olha a contradição, as coisas contraditórias que eu assim, ficava impressionada quando eu ouvia a explicação da nova medicina, que é o quê? Em primeiro lugar, o corpo carrega uma informação ou várias informações, uma somatização, e ainda por cima transgeracional, de que homem é algo que machuca, que agride, que muitas vezes a tortura psicológica, a desvalorização, o sentimento de desvalorização, e não é só do homem, isso às vezes vem da mãe, enfim, é uma somatização de coisas que a criança, que a menina escuta desde pequena, né, que vai somatizando os sentimentos, a configuração. Aí, ok, a menina cresce, como você falou, tem uma tendência de nós mulheres nos meio masculinizarmos, né, fala assim, pode deixar que eu faço, porque eu sou, né, que eu resolvo. Então, tem aquelas mulheres que puxam a carroça na frente, que puxa a carroça sempre. Mas aí também o que eu queria assim chamar a atenção. Toda vez que existe uma exclusão do masculino, eu também estou alimentando a energia de atrair um homem que me agrida, porque afinal de contas, mesmo que de forma inconsciente eu estou excluindo o masculino, automaticamente a minha glândula pineal emite a informação de que eu não gosto do masculino, de que é ruim e blá, blá, blá. O que é as ondas eletromagnéticas? Eu atraio pessoas e situações conforme aquilo que eu mais alimento. Se eu alimento aquela sensação negativa com relação ao masculino, o que eu tenho constatado nos meus trabalhos presenciais e mesmo, por exemplo, eu ministrei esses dias atrás um curso de 4 módulos chamado Código Oculto. E ficou
constantemente, até eu fiquei impressionada o quanto essas endometriose, mioma, isso que depois nós vamos falar do câncer genital, do câncer tipo até ovário policístico, essas coisas, como isso está interligado e principalmente quais são as causas primárias mais comuns, que muitas vezes já é transgeracional, já é sistêmico, né? E que o corpo está tentando solucionar, como você estava falando, né? Então, eu fiz um outro caminho, mas principalmente que nós mulheres temos mania de achar e de dizer que nós somos as vítimas, né? Porque tem um homem agressivo, porque tem ou sente dor no ato sexual, ou não sente vontade, e sempre nós achamos que nós somos as vítimas. E quando a gente para estudar, para compreender, para principalmente tirar um tempo e estudar a nós mesmas, a gente se dá conta de que quem atraiu essa situação, quem acabou criando essa situação somos nós mesmas, né? Como estratégia de defesa. E até, só para complementar como você estava falando da endometriose. Mioma e endometriose. Primeiro, geralmente quem sofre de endometriose, quem tem esse problema, já tem dificuldade de engravidar, né? A grande maioria, pelo menos eu não passei por isso, assim, eu só tive problema com mioma, mas dizem que sentem muitas cólicas muito fortes, né, coisa e tal. Então, uma coisa que eu, assim, fiquei espantada ao ver fotos, imagens reais durante a formação, do quanto o útero, ele cria uma carne esponjosa, tanto por dentro, para reforçar o útero, e como você falou, ele já estava criando uma carne esponjosa por fora do útero. Mas qual é a mensagem que o corpo, então, dentro da nova medicina, eles compreenderam? A primeira mensagem é o que vem do masculino, porque qual é a função do útero? É receber, é absorver a semente, é fazê-la germinar a semente, não é? Mas quando a primeira impressão, a primeira programação é de que o masculino é algo ruim, é algo que me machuca, é algo que me machucou minha mãe, minhas avós, minhas bisavós. Então, eu me defendo. Aí o corpo cria o corpo cria defesas, né? Só que, geralmente, as mulheres, a grande maioria, quer ter filhos, quer passar a vida adiante. Então, a endometriose e até os miomas, o mioma, ele cria uma carne esponjosa, como que dizendo, eu reforcei o meu útero com suporte, como é que se chama, uma parede, pode vir sementinha que eu tô mais forte para absorver você. É um grito do corpo feminino gritando para querer engravidar. Porém, tem uma primeira ordem, uma primeira programação de que não é legal. Então, fica um conflito, né? Um conflito com o corpo. Então, não sei se é muito, como é que eu vou dizer assim, muito didático o que eu estou explicando, mas eu sei, para mim, isso foi muito impactante ver isso, assim, ver como a endometriose é o corpo, e até o mioma, o corpo gritando para engravidar, porém tem uma primeira memória de que o masculino é algo ruim. E quem que não tem histórias assim, né, no seu histórico familiar? Mas, enfim, Exatamente. desculpa estar assim, né, falando, mas é só para... Nós até já falamos isso em outras lives, né? Mas... Vamos lá, e no caso, assim, essa mulher, você conseguiu... eu também, nossa, eu atendi outros casos, aí também me fez... A gente sempre se lembra, né, de casos e casos que a gente acaba atendendo. E como é que foi, assim, o fechamento desse caso? A mulher conseguiu? Assim, eu fiz o tratamento fitoenergético, né, que é o outro tratamento que eu faço, onde eu utilizo a energia das plantas. Nós fizemos um acompanhamento de 3 meses, de 3 ciclos menstrual.
E aí ela saiu do estágio de amenorreia, que é ficar sem menstruação. No primeiro mês, o ciclo menstrual dela normalizou. Ela voltou a menstruar todos os meses e ela não sentia mais cólica, que é o que atormenta as mulheres que têm síndrome do ovário policístico, né? Então, ela não tinha mais cólicas menstruais. A última vez que eu conversei com ela é estudante de medicina. Inclusive, ela vai fazer a especialização dela em ginecologia para estudar as mulheres com relação a isso. Para cuidar de mulheres com essas doenças. E a última vez que eu conversei com ela falou que a vida dela deu um salto quântico, né? Até porque nós mexemos na origem, né? Ela voltou para o lugar dela, de filha. Sim. E ela está terminando a formação dela de medicina e o ciclo menstrual dela continua normal. Ela continua menstruando, é como se ela não tivesse mais a síndrome. Mas ela não voltou no ginecologista para refazer os exames para saber como é que estavam os ovários dela. O diagnóstico ela tem, mas ela não... Tá, desculpa. Como é que você fala? Pode completar. Terminei. O que ela tem como diagnóstico dela mesma é que a menstruação dela voltou ao normal. Ela menstrua todos os meses e ela não tem mais as cólicas menstruais que ela tinha muito e ela não tem também aquilo que eles chamam não é consequência, mas é efeito colateral da síndrome de ovário policístico, que é as mulheres crescer muito pelo, né, ter pelo no rosto, ter barba, crescer bigode. Então, isso também reverteu no caso dela. Olha que legal. Eu fiquei impressionada um tempo atrás, quando eu soube de um caso, na verdade, até de uma terapeuta aqui da nossa cidade. Hoje ela é uma terapeuta. Ela tem uns 30 e poucos anos, muito jovem ela ainda. Não sei se ela chega a ter, na faixa dos 30 anos ela está. E ela, com 20 e poucos anos, foi constatada com câncer, câncer de colo de útero, uma coisa assim. E ela trabalhava dentro de uma clínica médica, e que era dessa área também e tal, e ela disse que ela fez tratamento, assim, imagina, com 22 anos se ver com câncer, assim, né? Então, ela foi atrás de muita coisa e conseguiu reverter e tal, mas ela não conseguiu tanto só, não é para falar, de jeito nenhum para falar mal de medicina, porque ela buscou medicina, buscou ajuda e tudo mais, mas ela mesma, foi ela que me contou, que ela conseguiu a reversão, mas através... Hoje ela trabalha com a terapia das pedras, terapia do ovo, eu não lembro certo, eu até já queria ter ido conhecer, porque nós conversamos por telefone, mas ela trabalha com a recuperação desses de problemas intrauterinos e coisa e tal, através de pedras, enfim, né, cristais e tal. Então, assim, o que eu achei impressionante por ser uma menina tão jovem, estar com problemas, né? Porque geralmente são mulheres com mais idade, quando já... Nem sempre, né? Porque isso começa desde o ciclo menstrual, outra coisa que também, o problema de ter cólicas menstruais, tudo assim, dentro da... E eu sou uma prova viva disso. Dentro da nova medicina, quanto mais a mulher tem uma visão ruim do que é ser mulher, de que mulher é muito sofrido, de que ser mulher é muito sofrimento, de que ser mulher, a vida da mulher é mais difícil que a do homem, tudo isso vai somatizando e o ciclo menstrual é uma informação de que eu estou me aproximando, o meu corpo está se preparando para receber uma nova semente, né? E daí fica essa... Porque, né? Você vê animais fêmeas se contorcendo por causa de cólicas, né? Quando a gente não conhecia, não tinha tanto veterinário, até que não podia, né, entender. Mas hoje em dia tem tanta universidade veterinária que eles analisam os animais quase igual aos seres humanos, né? E até a gente já sabe também
Tinha até programa que falava assim que o animal é o espelhamento do dono, é o reflexo do dono. Então, a gente dificilmente ouve falar que uma. Apesar de que tem, eu já soube, depois das constelações, de cadelinhas e de outros animais que adoecem como se pelos donos, né? Isso aí já é outro assunto, mas que está tudo interligado. Bom, você mudando um pouco mais a fundo, você já atendeu algum caso de câncer genital, tipo câncer de útero, câncer de mama e mesmo ovários, o câncer nos ovários? Não, caso de câncer não chegou, porque o câncer já é algo mais além, né? Os casos que chegaram para mim, elas ainda estavam no estágio de somatização da doença. Começou a doença, elas buscaram ajuda. Ou de tanto sofrer com a doença, buscou ajuda. Não chegou ao câncer, porque o câncer é a consequência pós, né? De toda a doença. Os ovários, eles representam, para nós mulheres, a nossa criatividade. Então, as mulheres que começam a somatizar problemas nos ovários, elas estão com essa parte delas, da criatividade, bloqueada, desativada. E criatividade, não falo em fazer artesanato, em fazer artes, em essas coisas não. Falo de criatividade para conseguir administrar as adversidades da vida. Criatividade para conseguir solucionar os conflitos. Essa criatividade, né? Mulheres que foram de um sistema familiar que foi muito subjugadas, que não tinham voz, que não podiam falar o que pensavam. Isso é um padrão, né? De um sistema familiar, inclusive das mulheres mais antigas, né? Da nossa mãe, por exemplo, das nossas avós. Então, mulheres que têm, sistema familiar que tem esse padrão de mulher, de funcionamento, da mulher não poder falar o que ela pensa, dela não poder expressar a sua criatividade, as suas ideias com posicionamento, elas têm um bloqueio na sua área da criatividade que está relacionado aos nossos ovários. E aí vai somatizando esses comportamentos descendente, né, daquele sistema, assume essa dor como um pedido de socorro do sistema e acaba atingindo a doença. Né? O câncer, ele geralmente acontece em pessoas que têm muito ressentimento. Ressentimento no sentido de muitas mágoas, de muita raiva não podida ser expressada, muita decepção que ela não pôde falar, que ela teve que guardar, muito provavelmente para salvar uma família, para conseguir vencer algo na vida, ela teve que ficar engolindo aquilo. E essa somatização, abaixa a imunidade, né, a nossa imunidade do nosso corpo, que está ligada ao chakra do coração, timo, a nossa glândula, que é responsável por produzir os hormônios que faz com que a gente tenha imunidade alta, né? Raiva e coração, por exemplo, não condiz, né? Raiva, geralmente, a gente sente no estômago, porque é um órgão mais forte, é o plexo solar, tem mais força, né? E o coração é amor, é confiança, é fluidez. E aí, se ela está lutando contra a natureza dela, que é o do sentir o amor, que é o do confiar, ela vai brigando contra a sua natureza e abaixa a imunidade dela, com estresse, né, com doença, depressão, tristeza. E aí a doença que começou pequenininha vai se alastrando e se transforma num câncer. Menina do céu, mulher do céu, mulher da terra, você me fez lembrar um caso recente que eu atendi, muito sério. Mas olha só, olha, eu vou contar, lógico que eu não vou falar quem é, não vou falar nome, mas olha como é que ele veio. Olha como é que. Eu atendi uma senhora, uma mãe de 3 filhos, homens, que
ela tinha perdido a nora, 3 filhos adultos já, casados, mas a primeira nora dela fazia pouco tempo que tinha falecido de câncer. Era câncer, né? Diz que o câncer começou no reto, mas era um câncer intestinal, alguma coisa assim, né? Daí essa nora ficou lutando, parece que 2 ou 3 anos, eles ficaram lutando contra esse câncer e tal. E ela tinha uma menininha pequena que hoje, atualmente, ela está com, se não me engano, 6 anos, uma coisa assim, uma menininha. Então, tipo, o casal tinha casado há pouco tempo, tiveram uma menina, e de repente essa nora se viu com câncer e aí a luta e tal, a família toda envolvida por causa da menininha, uma mulher super jovem, e acabou que a mulher acabou falecendo. Mas daí, enquanto isso, a avó paterna, cuidou bastante dessa menina. E ela quase que tomou a menina como filha, né? E a avó veio constelar. Eu nem lembro qual foi a primeira questão que ela veio constelar. Mas ela tinha muita proteção e muito amor por essa menina e ao mesmo tempo o filho e aquela confusão toda. E daí, tipo, teve que conscientizar ela de que ela era avó, que não era mãe, blá, não foi uma coisa. Tá, isso faz já mais de ano que eu tinha constelado esse caso. Não passou muito tempo. Ah, tá. Porque daí esse caso aconteceu já uns 3 anos atrás que a Nora faleceu. Mas não demorou muito tempo, o rapaz é jovem, toda a vida pela frente, ele acabou se envolvendo com uma outra pessoa. E na verdade, ele levou a menina para fazer tratamento psicológico e acabou que a psicóloga acabou casando com o pai da menina. Nasceu uma criança, mas isso estava dando bastante problema, porque primeiro a psicóloga era muito amiga da menina, mas depois ela acabou se virando esposa e madrasta da menina e deu um monte de confusão. E o que aconteceu também? Bloqueio, quer dizer, daí acabou nascendo mais uma criança e muito atrito e muita briga, e essa avó veio de novo constelar, porque, afinal de contas, ela não queria perder mais uma nora e separação, enfim. Então, o caso era bem sério, bem traumático. Mas também a própria avó tinha se dado conta que durante o tratamento dessa primeira nora, dessa nora que acabou falecendo, ela se afastou do esposo, ela é jovem, ela não, né, 50 e poucos anos, para 60, quer dizer, ela simplesmente se bloqueou sexualmente para o esposo, né? E não era por causa da idade. Então, daí a desculpa era porque estava cuidando da nora, da neta e do filho, aquela coisa toda. Ela me veio de novo para nós fazermos uma constelação, porque ela estava muito preocupada com o filho, né? Porque daí já esse segundo casamento estava dando conflito, e aí obviamente que tinha várias dinâmicas envolvidas, né? A falta de dar um lugar para a primeira esposa e um monte de coisa. Tá. Mas aí eu fiz a constelação de grupo, grupal mesmo, e foi impressionante o que se mostrou ali. Porque daí sempre se diz assim, quando a gente não olha para uma dor primária, existe uma tendência dos descendentes repetirem a história e olharem para isso, por isso que você falou, o sistema olha para isso, o sistema precisa olhar. Tá. Esta mãe teve 4 gestações, a primeira gestação ela perdeu, mas era um menino, e os outros 3 são meninos. Então, ela já não teve filhas mulheres. Já é um primeiro sinal, né? Segunda coisa, ela se fechou sexualmente para o esposo, quando a nora adoeceu. O ponto desencadeante, o que é problemas intestinais. Fizeram uma sujeira muito grande comigo, que eu não consigo perdoar, porque qual é a função do intestino? É liberar aquilo que não precisa mais, né? Estou sendo bem direto, tentar encurtar ao máximo a história, mas só para você entender. Aí constelamos,
para onde a constelação foi? Para o lado da mãe dessa mulher que veio me procurar, que no caso era a avó do filho dela. Essa mãe tinha ficado órfã aos, se não me engano, 7, 8 anos de idade. Ficou órfã de mãe. Aí o pai, como infelizmente acontece muitas vezes, aconteceu muitas histórias assim, o pai distribuiu os filhos, né? Eram vários filhos. Essa senhora hoje está com 79 anos de idade. O pai distribuiu os filhos e essa mãe dessa minha cliente se perdeu da família, se perdeu dos irmãos, tal, né? Nunca mais nem soube da família, tipo do pai e dos outros irmãos que ficaram, se extraviaram por aí. Aí ela foi criada por uma outra família e o que a constelação mostrou? Essa mulher se fez de muito forte, descendência italiana, né, aquele povo que trabalha muito, engole o choro e tal. Aparentemente uma mulher saudável e até hoje em dia, mesmo com 80, beirando os 80 anos, mas o que se mostrou nesta constelação? Quando você falou assim, mulheres que não conseguem se expressar, mulheres que foram muito reprimidas, uma das coisas que quando começou a constelação, a mulher que estava representando a minha cliente falou assim, parece que eu preciso falar algumas coisas, mas ninguém me ouve, ninguém me escuta, não adianta eu falar. Aí já me chamou a atenção. Aí eu perguntei para a cliente, você sente isso? Ela falou, claro, estou no meio de um bando de homens, eu tenho 4 filhos homens, 3 filhos homens, mais um marido e coisa e tal. Então já a primeira coisa. Liguei, a mãe dela foi criada por uma família que não era a família dela e se perdeu dos irmãos, se perdeu de todo mundo. Quer dizer, para ela garantir a sobrevivência, ela foi dada por uma família e imagina só, muitas vezes tem que trabalhar como uma empregada, como uma escrava, né, tal, até 80 anos atrás. Só que eu estava desconfiada que tinha mais coisa. Não era só isso, tipo assim, eu tenho que ficar calada aqui para garantir a minha comida, para garantir que eu consiga viver, né? Oi, Stephanie, gratidão, Edith também e tal, quem estiver por aí. Aí veja só, aí eu caminhei um pouco mais com a constelação, a mulher que representava essa avó, primeiro que ela sentia, realmente, ela falava assim que ela sentia muita coisa assim, entalada aqui, que ela não podia falar. Aí, de repente, eu coloquei alguém para representar o pai adotivo dela, um pai adotivo aqui, no caso, a família que adotou. Mas antes também alguém já tinha dado um toque de que ela poderia ter sido abusada por esse pai adotivo. E quando nós testamos, realmente não deu outra. A mulher entrou num choro. Então eu tô só narrando que são histórias da vida real. O que eu quero dizer com isso? Aí, lógico, teve que acolher essa avó, e daí nós colocamos também a mãe dela, que tinha falecido, então foi até 4 gerações para trás. Foi uma constelação muito bonita, muito emocionante, e que nós estávamos umas 20, acho que tinha umas 20 participantes, tinha um homem e o resto só mulheres, né? Não teve quem não foi mexido. Aquele homem, obviamente, representou o filho da mulher, né? E aí, o que eu já tinha, até então, não tinha entendido ainda, mas quando comecei, eu logo pensei, essa nora veio para mostrar alguma coisa, né? Então, por que a sogra se fechou para o relacionamento afetivo? Ainda bem que ela tem um marido super respeitoso, um marido, uma pessoa muito honrosa, que a entende, que não a desrespeitou, estava esperando o tempo dela, mas isso já fazem 3 anos, né? E ela estava preocupada com o próprio casamento. Mas, enfim, foi uma história assim que lá de trás começou. Uma menina que ficou órfã, foi dada em adoção, criada por uma família estranha, se perdeu, ela como estratégia de sobrevivência, como a gente diz, para ela garantir a comida dela, ela teve que ficar calada, né? Ah, tá.
ainda tinha também a que era a mulher, a esposa, no caso a mãe adotiva, sabia da situação, mas não falava nada, porque tem, como você sabe também, tem muitas mulheres que, para se verem livres tipo assim, elas até se dizem de vítimas, mas quando a gente vai ver, sinto muito quem está escutando, pode até, meu querido, amado amigo Erivelto, lá de São Paulo, ele também está estudando, sabe com quem? Graças a minha falar do tal doutor Fernando de Freitas, ele foi lá conhecer o doutor Fernando. Ele não conhece pessoalmente ainda, né, Erivelto? Mas eu, de tanto buzinar as orelhas dele, de falar do Ibrax e coisa e tal, ele foi lá e ele também está fascinado com o doutor Fernando, a doutora Carla, ele tá aprendendo algumas coisas, nossa, já aprendendo não, já comprou curso e tudo mais, então ele está entendendo e está até me trazendo mulheres também, enfim. Mas foi muito forte essa constelação e a liberação que aconteceu de 4 gerações lá atrás. Um caso que aconteceu, mas se passou 4 gerações até que se parasse para olhar para isso. E por quê? Porque estava dando muito conflito com essa segunda esposa já, que já estava assim, será que vai, será que não, né? Porque enquanto não se para olhar para isso, vai dar problemas, vai continuar dando problemas, e as pessoas não conseguem ver assim. E outra coisa, essa menininha que ficou, né, como a órfã de mãe agora, tem uma madrasta, e a avó envolvida no meio da história, e, enfim, ela também não conseguia aceitar o irmãozinho que nasceu, né, dessa madrasta. Daí, nossa, foi muito emocionante, não teve quem não chorou de nós fazermos o momento de harmonização dessa menininha que ficou a aceitar o irmãozinho mais novo, que agora já existe, que está com 10 meses e tal. Mas foi assim, muita liberação do fluxo da vida, realmente, né? E infelizmente teve que, como você falou, o câncer já é muita raiva acumulada, e realmente também se mostrava muita raiva dentro desse sistema, né? Muita coisa que foi engolida a seco, né? Como a gente diz, tem gente que fala assim, teve que engolir muito sapo, mas eu falo assim, muitas vezes engole um boi com chifre e tudo, um boi não, uns vários boi, né? E quando a gente não libera isso, o corpo vai dar um jeito de tentar liberar pela gente, né? Mas, infelizmente, Então, enfim, me fez lembrar desse caso. Mas é muita liberação mesmo quando a gente entende. E, infelizmente, eu acho que também faz parte, como a gente sempre fala, a gente só tende a atrair os clientes conforme a nossa própria história, os casos de abuso que houve, né, nas histórias, né, então essa falta Olha que eu ainda não fiz o meu arquétipo, assim, mas eu ainda vou criar o meu arquétipo, assim, uma bandeirinha da paz entre o masculino e o feminino, vai ser assim, ó, porque precisa, até morrer, até o último suspiro, eu vou estar trabalhando em prol dessa conscientização. Ai, queridas mulheres, queridos homens. A gente consegue quando nós mesmas fazemos as pazes com o masculino. E a gente percebe que a gente fez as pazes com o masculino em nós quando a gente permite o feminino em nós tomar conta. Ó, ele tá rindo, tá achando graça, mas porque é verdade. Primeiro respeitar esse nosso feminino, acolher com amor, entender que o ciclo menstrual é algo natural do feminino. Não fomos nós que inventamos. É uma força maior, pode ser chamado de Deus. O Heriberto também está. Todos nós precisamos, homens e mulheres. A gente acha que a gente precisa fazer as pazes com o masculino para nos curar. Mas, na verdade, nós precisamos fazer as pazes com o feminino.
Porque aí a gente libera o feminino para agir e abraçar o masculino. Aquilo que eu estava falando. Compreender, queridas mulheres, compreendam que o ciclo menstrual é algo natural, é algo divino, é algo lindo, é bonito. Esse ciclo que o corpo faz mensalmente, de 28 em 28 dias, para se preparar para o novo, para se preparar para o acolhimento da reprodução da vida, da fluidez da vida. Só que o que infelizmente, nós, a maior parte do tempo, fizemos. Eu fui uma dessas. É só falar mal, é só me recriminar, é só me condenar. Daí, obviamente, que vai gerar mais cólicas menstruais, assim, e todo o resto das consequências, né? Então, que nem você falou, quando faz as pazes com o feminino, entender que está tudo certo, que eu preciso estar mais no meu feminino para ficar mais leve. Só que, né? E quando a gente fala de feminino, eu não falo só do ciclo menstrual, Opa, sabe? oi, o ciclo menstrual mudo. Ficou mudo, ué. Tá me ouvindo? Tá muda? Sumiu a tua voz. Deixa eu ver. Caiu minha internet? Voltei ou não? Ué, por que será? Tá, fala. Tá me ouvindo? Ai, que coisa, sumiu a tua voz. Tô ouvindo as Tô duas ouvindo as duas normal. normal, o Então Erivelto continua, mas eu disse. tudo que eu não tô ouvindo. O que foi? O Erivelto falou que tá me ouvindo. Você tá me vendo, Erivelto? Aham, sim, é. Ué, o que deu aí? Tá, Eu tô te vendo Tá, normal. tá, pode falar. Deixa eu ver o que é que tá acontecendo aqui. Pode falar. Às vezes é a sua internet. E quando eu falo da cura do feminino, eu não estou falando assim do nosso corpo físico, sabe? Eu estou falando da energia feminina que existe em todos os nós seres humanos. O feminino, o que, que é a energia feminina? A energia feminina vem do sentir. E a energia masculina é o racional. É razão, é ação, é estratégia. E o feminino é sentir, confiar, acreditar, soltar. Não adianta a gente ficar só no agir, nas estratégias, se a gente não confia, se a gente não sente, se a gente não acredita, se a gente não solta o que precisa ser soltado. Uhum. Então, é essa energia feminina entre homens e mulheres que precisa ser curada. E para isso eu uso a ferramenta que nós mulheres temos, que é o ciclo menstrual. E por que eu uso? Porque eu já fui a louca das TPM, as desorientadas, que sofri absurdo. Então, quando eu consegui fazer essa reconexão comigo e me compreender a partir de uma mulher que menstrua todos os meses, e compreender que não adianta querer que eu seja igual do primeiro dia do meu ciclo até o final, porque eu não sou. Eu tenho oscilação de humor, tenho oscilação de hormônios. Tem fase que eu tô me sentindo maravilhosa, a gostosa. Tem fase que eu tô me sentindo a bruxa. E aí eu precisei me conhecer, a Rose caiu. Não, peraí. Oi, deixa eu ver aqui. Eu não estou te vendo. Oi. E Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas e você? Ouvindo. Eu só não estou te vendo. Sei lá o que aconteceu aqui. Deve ser, né? Tá forte demais aqui, por isso que tá dando pau aí. Tá me vendo? Agora voltou. Legal. Tá, pode continuar, desculpa aí. Não sei o que deu aí. Deve ser internet aí. Então, ao fazer as pazes com o meu ciclo menstrual, ao me conhecer, aceitar que eu não sou a mesma mulher todos os dias, que todos os dias eu acordo uma mulher diferente, todos os meses eu sou uma mulher diferente, todo ciclo menstrual traz algo
que eu preciso olhar dentro de mim, que eu preciso curar os meus traumas. Quando eu consegui compreender isso, eu comecei a aceitar que eu sou única, eu não sou igual a ninguém, eu não tenho que ter métricas igual a ninguém. Tá tudo bem hoje eu parar e não fazer nada. Tá tudo bem eu não ter controle sobre as coisas. Tá tudo bem não acontecer do jeito que eu queria. Ótimo, então tá tudo bem eu voltar e reprogramar, fazer uma nova estratégia. E eu só consegui isso a partir do momento que eu me aceitei como uma mulher cíclica. Eu me aceitei como mulher. Nós não somos igual aos homens, nós não vamos ser nunca igual aos homens. Os homens são mais racionais, os homens têm mais estratégia, os homens têm mais direcionamento. Nós mulheres somos mais sentir. E quando a gente quer ser racional e ser igual aos homens, nós lutamos contra a nossa natureza. É como se o rio se revoltasse com a correnteza e falasse assim, você pode me mandar para baixo, mas eu vou subir para cima. Ele vai lutar a vida inteira e não vai conseguir. Sabe o que isso me fez lembrar? Ô, Heriberto, você está ouvindo? Nós estamos num grupo, tipo assim, de empresários, onde a maioria a maioria dos participantes, integrantes desse grupo, são homens. São empresários, a maioria são homens. E eu também estou lá. Então, faz muito sentido. Apesar que realmente ficou quase que mudo, ficou bem baixinha a voz, eu quase não entendi, mas mais ou menos eu captei o X da questão. Agora, no final, entendi melhor. Que é exatamente isso. Nós, mulheres, somos femininas. Quando nós queremos... esses dias eu estava numa reunião, num treinamento, que eu fiquei... Eu levei uma tijolada, literalmente dita, uma tijolada do dono do criador desse grupo, né? Que para mim foi assim, eu fiquei mal, o treinamento era o dia todo, mas daí já aconteceu de manhã, né? Que ele me deu uma ovada em público, que eu fiquei mal o dia inteiro. Eu perdi meu chão, assim, né? Mas por quê? Porque ele justamente usou, ele colocou o dedo na minha maior ferida, que era me denegrir a minha imagem em público, que era o que o meu pai mais fazia, né? Meu pai mais, logicamente, ele tinha a mágoa dele com o feminino e blá, 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 né? E aí, o que esse cara fez, sem saber? Ele colocou o dedo na minha ferida. E imagine eu ainda ter que ficar competindo com um monte de homens lá dentro daquele o dia inteiro, né? Porque eu quero ser empresária, porque eu quero competir, porque tem que ser matemática, porque tem que ser ação, atitude, e trazer gente, blá, 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 blá. Será que vai funcionar? Eu posso fazer parte, sim, do grupo, mas como mulher e não como um homem. Porque quando eu quero Porque os homens são competitivos. Isso é ação, atitude, foco. Isso é uma energia masculina. Exatamente. Meu Deus. Que coisa. Sabe por quê? Porque o testículo de vocês, lindo, maravilhoso, produz o hormônio da progesterona 24 horas por dia. E nós, mulheres, só produzimos esse hormônio no período ovulatório. Aí é fácil, natural, vocês pensar o tempo inteiro e a gente só uma fase. Talvez Deixa ele parar de... Deixa ele pifar. Você ficar sem esse hormônio aí, você vai ver se vai pensar 24 horas, 39 vezes por dia. E é feio não, é bem doloroso, porque tem casos, eu também estou atendendo casos, de uma mulher super jovem, lutando, literalmente, um casal jovem, em que ele não consegue mais. Mas aí, qual é a dinâmica por trás daquele caso? Um menino que quis ser muito leal à mãe dele, que a mãe dele tinha muita mágoa do pai, e o pai foi embora, o pai abandonou, e o menino teve que cuidar da mamãe.
Aí, para que ele se sentisse aceito pela mãe, ele, já que a mãe detestava a sexualidade, o que ele fez? Ele se autocastrou. Ele conseguiu atrair uma doença, que teve que fazer uma cirurgia no não era pâncreas, um outro, não lembro agora qual órgão, mas que isso o fez sentir assim, para mim sexo não precisaria existir. E eles gostariam de ter filhos, e aí estão tendo um monte de problemas e fazendo um monte de coisas para, né? Que nem você falou, deixa faltar esse hormônio aí para ver o que acontece daí, né? É desse jeito, qual é? É que nós já estamos indo para os minutos finais, tem 5 minutinhos ainda. Qual é o segredo maior de toda esse furundunço que a gente fala, mas assim, o gostoso da visão sistêmica, da visão terapêutica? Querida pessoa, querida mulher e querido homem que está nos escutando, o que vem nos escutar, a Érica Barpi, ela é de Paraguai, é uma outra cliente minha, ela também é uma terapeuta reprogramadora biológica, da nova medicina germânica. Mas dona Érica, lembra, né, assim, né, está escutando, não sei se ela entrou agora, mas eu recomendo que ela assista a live depois, porque também ela atende e sabe muito bem sobre esses assuntos, os problemas tal relacionados a essa questão da sexualidade, abuso, ter e não ter, e aceitar as cólicas e tudo mais. Ela sabe muito bem também de todo esse contexto. Mas principalmente, só da minha parte, que eu quero concluir, quanto mais nós nos aceitamos, quanto mais nós nos conhecemos, é melhor para tudo isso. Quanto mais nós entendemos o nosso lado feminino, quanto mais nós somos leves, quanto mais nós somos, mesmo sendo a filha mais velha, a primeira filha, ou que não seja a primeira filha viva, mas que seja aquela mulher que tem uma tendência a puxar a carroça, né? Não, para deixar que eu carrego, para deixar que eu sou forte, né? Mesmo assim, quando nós entendemos a nossa verdadeira missão do feminino, tudo fica mais leve. Como fica? Eu às vezes nem acho que eu tô. Quando eu vou atender algumas questões, eu vejo assim, nossa, quanto eu já consegui caminhar, né? Porque realmente é muito bom. Dê seus pareceres, seu fechamento para a nossa live de hoje, mas na semana que vem, se você me aceitar o convite de novo, né? Eu já vou querer fazer outro, né? Olha só, ele também falando, deixa eu ver. Nossos trabalhos nas constelações sistêmicas é algo maravilhoso. Não troco por nenhuma faculdade, é verdade. Essa consciência, eu sou apaixonado por esse conhecimento. Nossa, nós temos muita coisa, assim. As pessoas estão muito... Olha, ontem mesmo, assim, de novo, desculpa estar falando, mas assim, uma senhora, uma mãe desesperada, querendo acudir o filho com alcoolismo, mas aí quando você vai ver a história dela, ela perdeu o filho. Nossa, é muita coisa. Então, tem muito trabalho, muito bonito para ser feito. Eu falo que os filhos, na verdade, são presentes para nós, no sentido de que nós, mães, buscamos melhorar somente quando um filho adoece. Uhum. Se eles não adoecerem, a gente continua mantendo o mesmo mecanismo, a mesma forma de agir. Então, que bom que os filhos adoecem, porque faz a gente acordar. Eu só busquei me reconhecer por causa da minha filha, de 4 anos, que durante o período do ciclo menstrual da TPM eu batia demais nela, eu agredia muito, depois arrependia por ter feito. Então, eu busquei ajuda por causa disso, por causa dela, para ela não sofrer com isso. E a maior beneficiada fui eu. Então, nós mulheres precisamos nos encontrar, ocupar o nosso lugar. Nós somos únicas. Rivelto, legal! Se você aceitar, combinamos para terça ou quarta-feira da próxima semana. A gente se fala no inbox, né? Vamos combinar. Um dia da semana que vem a gente pode fazer em 3. Tá indo para os 28, 27 segundos. Gentinho! Gratidão. Muito obrigada. Tá? Gratidão, Erivelto, gratidão a todas as pessoas que ainda vão assistir essa live. Temos muitas coisas boas a compartilhar.
Considerações, Dani? Beijos, gratidão, amiga, te admiro, te honro e te respeito. Temos muita coisa